vocês podem ver que está a mesma coisa, ó. Eu selecionei, isso daqui é uma calculadora de investimento em modo simulação, tá bom? Então é bem didático, bem interessante também, vocês conseguem ver bem de boa. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho do que está escrito aqui e depois a gente vai entrar na parte de rendimentos, quanto que rendeu, tudo certinho, tá joia? Então eu selecionei lá em cima CDB, LC, títulos públicos, debêntures, mas o foco aqui está sendo o CDB, tá bom? Esses outros investimentos aqui podem tirar da cabeça de vocês, senão vai confundir, vocês não vão conseguir entender. Isso daqui está escrito ali, ó, pré-fixado ou pós-fixado. O que significa isso? Pré-fixado é uma taxa pré-fixada, uma taxa fixa, ela não muda independente do que aconteça. Como o CDB ele está numa taxa pós-fixada, ou seja, ele varia de acordo com, nesse caso aqui, o CDI, então vamos pensar assim, ó, a gente tem a renda fixa pública e a gente tem a renda fixa privada. No Tesouro Selic, como a gente empresta para o governo, é na renda fixa pública. Já no CDB, o que significa CDB? É Certificado de Depósito Bancário. Esse Certificado de Depósito Bancário, o que significa? Ele significa que você vai emprestar dinheiro para um banco, tá bom? Então você investindo num CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Um banco ele é uma instituição privada. Então agora a gente saiu da renda fixa pública e entramos na renda fixa privada, tá joia? Então a gente vai falar do CDB. Como o CDB que eu simulei aqui é um CDB que vai acompanhar a taxa, o CDI, que é a taxa que os bancos usam para poder emprestar dinheiro entre eles, o que a gente vai fazer? Ele é uma taxa pós-fixada. Por quê? Porque ele varia. O que faz o CDI variar? A taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o CDI também sobe. Se a taxa Selic desce, o CDI também desce. Basicamente, eles são a mesma taxa, tá bom? Então, é bem próximo. Rende 99,9% da taxa Selic. Tá joia? Então, eu fiz o mesmo esquema, da mesma forma aqui. Escolhi um CDB pós-fixado e investimento. No primeiro dia de investimento, você vai investir R$1.000. Então, você tem R$1.000 hoje, eu quero investir 1.000 e todos os meses eu vou botar 300 ali. Então, todos os meses, R$300. Tá joia? Em quanto tempo isso daí? Em 5 anos, que basicamente é o que a gente viu ali também no Tesouro Selic. Tá joia? Então, no Tesouro Selic, a gente viu ali que lá em 2027 a gente resgataria esse dinheiro em mais ou menos R$19.770. Então, a gente começou com 1.000, todos os meses 300, e no final de 5 anos teríamos R$19.770 líquidos, tá bom? Zerado o imposto de renda, já tinha pago o imposto de renda, a taxa da B3, enfim. E quanto que iria render? Hoje, a gente tem CDBs que estão pagando mais do que 100% a taxa do CDI. O que significa? Se a taxa do CDI está 13,65 e ele está rendendo mais do que a taxa do CDI, então está rendendo mais um pouquinho. Então, nesse caso aqui, está rendendo 120% do CDI. Então, está rendendo 120% da taxa do CDI. Se o CDI está 13,65, vai render 120% dessa porcentagem, que é 13,65. Tá bom? E aí, o que acontece quando a gente passa 5 anos fazendo os investimentos mensais e investindo R$1.000? Vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem um valor bruto de R$28.900 e a gente tem um valor investido de R$19.000. Então, todos os meses a gente investindo R$300, saiu do nosso bolso R$19.000, tá bom? E a gente vai ter ali 15% sobre a rentabilidade e a gente tem um valor pago de imposto de R$1.485,12. Não tem como a gente fugir desse imposto, não tem para onde correr, a gente tem que pagar isso. Só que eu sempre penso da seguinte forma: se eu estou pagando imposto, significa que eu estou ganhando dinheiro. Então a gente sempre tem que tentar ver o lado bom das coisas, independente se a gente encare aquilo ali como algo bom ou não. Então, se eu estou pagando imposto de renda, significa que eu estou ganhando dinheiro para eu poder pagar esse imposto, tá bom? Isso daqui também é ao longo de 5 anos, 1.485. Então, a gente tem aqui um valor líquido de R$27.415.